Saudações em Cristo a todos os nossos amados irmãos. Nós já estamos no terceiro trimestre do ano, o segundo trimestre que nós estamos estudando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical por essa metodologia online, uma metodologia com vídeos que são disponibilizados para os irmãos, meditando a respeito da Palavra de Deus. E a nossa meditação neste terceiro trimestre é sobre a oração. A segunda lição que nós vamos estudar hoje é a oração e a queda. Como que nós podemos relacionar a oração neste momento da queda do homem? Nós sabemos que no princípio Deus criou o universo, construiu um jardim especial para o homem, conhecido como Jardim do Éden e também conhecido como até mesmo paraíso, o paraíso terrestre, o primeiro paraíso onde o homem vivia livremente e podia falar com Deus livremente. E a Bíblia diz que na virada do dia, em todos os dias, Deus vinha falar com o homem. E Deus então podia ouvir o homem diretamente, o homem até mesmo perguntar a Deus e Deus respondia diretamente a ele. E o texto base da nossa lição é Gênesis no capítulo 3, versículos de 1 a 5, que nos fala sobre a queda do homem. E diz assim: ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do homem que o Senhor Deus havia feito. E ele disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, e se o fizeres, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Neste texto, nós vemos que a serpente é utilizada por Satanás para enganar a mulher. Lança a dúvida no coração da mulher e ela também lança a dúvida no coração do homem, e o homem também participa deste pecado, ele também toma do fruto e come. E ele começa a questionar se realmente era verdadeira as palavras de Deus a respeito do fruto. Que se eles comessem daquele fruto, será que realmente morreria? E ela diz: certamente não morrereis. E com essa dúvida, ele diz: mas o dia que vocês comerem desse fruto, os vossos olhos serão abertos e vocês saberão, conhecerão o bem e o mal, assim como Deus conhece. Deus havia criado o homem e a mulher, colocado no jardim e dito: olha, vocês podem comer de todas as árvores, de todos os frutos das árvores, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, esse vocês não podem comer. Deus estava estabelecendo as regras, estabelecendo os limites para o homem. O centro decisório do que era certo e errado estava nas mãos de Deus. E Deus sabia que o homem, ao comer aquele fruto, não seria o ato de comer, mas sim a desobediência para que não se comesse, é que abriria os olhos, abriria o coração do homem para saber, conhecer o bem e o mal. E por isso Deus havia colocado esta regra com um simbolismo, um fruto que simbolizaria então o conhecimento. Mas o conhecimento já estava no coração do homem, o conhecimento já estava na mente, no poder de reconhecer o certo e errado. E o reconhecimento que Deus queria é que o homem pudesse reconhecer que a vontade de Deus, que as ordens de Deus
estas sim são certas. Mas ele preferiu então desobedecer. Ao desobedecer, o homem então busca o caminho do que é errado. A queda, então, essa desobediência do homem, que é representado pela queda, porque ele estava numa posição elevada, numa posição de comunhão com Deus, e de repente ele perde tudo isso. Esta queda, pela perda dessa comunhão de Deus, é uma ruptura entre o homem e Deus. E agora essa ruptura entre o homem e Deus, o homem deixa de experimentar esse convívio prazeroso que ele tinha com Deus, recebendo as visitas diárias de Deus e sendo ouvido por Deus a respeito de todas as coisas corriqueiras, e Deus fazia essa visita ao homem para que ele pudesse lhe falar livremente sobre o seu dia. Mas acontece que quando esse primeiro casal, ele come deste fruto e toma consciência do seu erro, toma consciência do que é errado, que era a desobediência, eles começam então a temer a Deus. Eles começam a não ter mais condições de se apresentar a Deus para poder falar livremente. Adão e Eva aceitaram os argumentos da serpente e adotaram para si uma posição de querer uma autonomia em relação a Deus. Essa autonomia que eles pensaram em alcançar, em conhecer o bem e o mal, assim como Deus o conhece, fez com que o homem perdesse essa condição de proximidade com Deus, exatamente porque ele deixou de ter o domínio sobre a sua vontade de não fazer o que era errado. É como se ele estivesse experimentado uma droga muito forte e a partir da primeira dose ele passou a ser viciado no erro, viciado em desobedecer. A partir daí, ele não poderia ter então essa proximidade com Deus, esse relacionamento diário com Deus, porque ele estava determinado pela sua própria incapacidade de se autodominar a constantemente errar, constantemente andar longe dos caminhos de Deus. E é por isso que Deus reconhece a incapacidade do homem de fazer o bem. E por isso ele diz que todos se desviaram, todos se desgarraram do pastoreio de Deus, do rebanho de Deus. Se extraviaram e não há um só que faça o bem. E por não haver um só que faça o bem, todos se desviaram, todos pecaram, todos sucumbiram e todos recebem então o salário do pecado, que é a morte. Mas por que entrou então a morte? O que o homem fez, a desobediência que o homem fez, poderíamos considerar como sendo algo indesculpável. Ou seja, não há como simplesmente desculpar pelo erro. Era necessário ter o pagamento pelo erro. E o pagamento pelo erro, pela desobediência, é a morte. Satanás está condenado à morte no lago de fogo, que é a separação completa de Deus, que é a vida, a morte eterna, conforme traz o livro de Apocalipse. E o homem então foi condenado também à morte. Satanás já sabia que ele haveria de morrer, por isso ele mente
porque ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele mente enganando a mulher, dizendo: certamente não morrereis. Mas ele sabia que seria necessário morrer para pagar o erro do pecado da desobediência. Bom, tendo o homem esta condenação sobre si, a morte pelos seus pecados, Deus manteve o cumprimento da sua sentença de morte em razão do pecado. Porém, mandou um homem, Cristo Jesus, o Filho de Deus, para nascer da descendência da mulher, conforme ele próprio promete lá no dia em que ele encontra-se com o homem e fala a respeito do pecado do homem. Ele diz que haveria de nascer da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E este é Cristo Jesus. Porém, Cristo Jesus, ele veio então para pagar a dívida do pecado, o justo morrendo. Mas por ser justo, ele recebe então o poder de tomar a sua vida de volta. E ele toma a sua vida de volta. E agora, pela fé, pela crença na obra de Cristo Jesus, todos aqueles que tiver fé, crer na obra de Cristo, poderão ser ressuscitados, poderão ser resgatados. Veja então que o perdão do pecado não é o perdão como muitas vezes nós entendemos, errou, você não vai sofrer nenhuma consequência por isso, você vai então receber o perdão e considera como se nada tivesse acontecido e você então não deve mais nada, não há nenhum prejuízo em razão do seu erro. Não é exatamente assim o perdão que Deus providenciou para nós. O perdão que Deus providenciou para nós foi em razão do pagamento da dívida. Ele paga a dívida através da morte de Cristo Jesus, uma vez que o salário do pecado é a morte, e ele sem pecado morreu. Então ele paga a nossa dívida e agora ele pode nos comprar, ele pode nos redimir, ele pode nos resgatar, porque ele tem poder então para tomar todos aqueles que ele quiser, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, porque já não pertencem mais ao pecado, não pertencem mais ao pai do pecado, que é Satanás, o pai da desobediência, da mentira, mas agora Cristo Jesus pode resgatar todos aqueles que Deus lhe der. Adão e Eva aceitam aqueles argumentos e voluntariamente busca o pecado para as suas vidas, a desobediência para as suas vidas. E pela consequência disso, eles deixam de ter o relacionamento com Deus. Mas Cristo Jesus, tendo nos comprado pelo seu sangue, ele agora nos dá uma garantia, um penhor, que é o Espírito Santo que habita em nós. E pelo Espírito Santo agora, nós podemos nos voltar para o nosso Deus. Há uma lição mais adiante que nós vamos falar especificamente sobre esse tema, mas por agora nós queremos então compreender como é que nós podemos, como que o nosso coração pode se voltar a Deus em oração. Aquilo que antes havia plenamente na vida do homem, porque a oração é o falar, é o conversar com Deus, aquilo que o homem fazia plenamente, agora já não faz mais. E não faz porque o homem passou a ser tentado a se esconder de Deus. Diz o texto bíblico, lá em Gênesis, nos versículos 8 a 10 do capítulo 3, que
que como era de costume, Deus estava andando pelo jardim no final da tarde. E no momento em que os passos de Deus foram ouvidos pelo homem no jardim, ele correu e se escondeu. E o Senhor então chamou eles de volta, e quando ele se apresenta diante de Deus, ele diz então: o que aconteceu? O que houve? Onde vocês estavam? O homem responde: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Eu tive medo porque eu estava nu, então me escondi. E é esta a condição do homem quando tenta se aproximar ou percebe a presença deste Deus santo, deste Deus em quem não há pecado. Nós fugimos de Deus. E inconscientemente, sem perceber estas coisas, o homem que não tem conhecimento de Deus, o tempo todo foge de Deus. O tempo todo deixa de buscar o conhecimento a respeito de Deus. Somente quando Deus chama, somente quando Deus toca o coração do homem, é que ele é capaz então de se voltar para Deus. E é preciso que nós tenhamos consciência disto, porque ou nós buscamos a Deus em oração, ou nós nos escondemos de Deus, ou nós nos afastamos de Deus. E nós precisamos então buscar ao nosso Deus em oração. Agostinho de Hipona, ele vive no século V depois de Cristo, no século IV depois de Cristo, e Agostinho de Hipona, então ele escreve uma autobiografia diferente de todas aquelas que até então tinham sido escritas. Todas as autobiografias procuravam mostrar aquilo que havia de melhor no homem e procurava revelar aquilo que era considerado como sendo o de melhor para demonstrar então a grandeza dos homens. Mas Agostinho, ele escreve mostrando aquilo que havia de pior à vista do homem, e ele não tenta esconder nada de Deus. E ele procura mostrar então todos os seus conflitos, todos os seus pensamentos contrários à vontade de Deus, assim como Paulo disse: olha, o que eu quero não é isso que eu faço, mas o que eu faço também não é o que eu quero. E havia um conflito entre o querer e o fazer, e Agostinho demonstra isso na sua autobiografia. Isso nos faz lembrar então que nós devemos examinar a nós mesmos, assim como Davi pede a Deus: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um coração puro, um coração reto, e renova a minha alma, para que eu possa andar nos teus caminhos, para que eu possa fazer conforme a tua vontade. E é isso que nós precisamos fazer. Não nos esconder de Deus, mas procurar nos aproximar cada vez mais de Deus. Nós precisamos então reconhecer a nossa responsabilidade pelos nossos erros e nossos pecados. A Bíblia nos manda confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Adão, quando é chamado por Deus, ele admite que errou, mas ele joga a culpa na mulher. Ele diz: olha, esta mulher que o Senhor me deu, ela que me deu o fruto e eu comi. Ele tenta se esquivar tirando a sua responsabilidade. Quando olhamos a vida de Neemias, ele quando encontra o povo de Deus em Jerusalém, que estava completamente afastado de Deus, que caíram em pecado, ele chama o povo para confessar os seus pecados, e ele próprio se identifica com o pecado do povo, mesmo ele não tendo
pecado, e Esdras e Neemias agem assim, e eles então buscam fortemente o perdão de Deus, confessando a sua culpa, sem tirar a sua responsabilidade pelos erros, dizendo: olha, meu Deus, eu pequei, eu errei, eu me desviei, eu fiz aquilo que era contrário à tua vontade. E nós devemos, então, admitir esses erros perante o nosso Deus e pedir, então, perdão para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. E nós não podemos ficar como sendo vítimas das circunstâncias, vítimas de uma força maior que nos conduziu para o pecado. Assim foi a posição de Eva. Quando Deus, então, procura Eva para perguntar o que ela fez, para confrontar a Eva, Eva diz: Senhor, a serpente me enganou e eu comi o fruto. Olha, mais uma vez querendo jogar a culpa no outro e querendo dizer: olha, não tive condições de fugir dessas circunstâncias. A serpente é como se tivesse me dominado, mas nós temos o domínio das coisas. Nós não podemos fazer como os árabes que muitas vezes dizem maktub, um dizer que quer falar, quer expressar, está escrito. E se está escrito, é o destino que está selado e tudo acontecerá de acordo com o destino selado. A vida do homem, a vida em relação ao pecado, está selado em Cristo Jesus. Todos aqueles que tiverem fé na sua obra serão perdoados. E aqueles que forem perdoados os seus pecados, que tiverem então reconhecerem, confessarem os seus pecados, receberão o poder do Espírito Santo para uma novidade de vida, para que possam andar guiados não pelas suas próprias vontades, mas guiados pela vontade do Espírito de Deus. E Cristo Jesus então chama todos os seus discípulos para poder usar desta autoridade que é dada pelo Espírito para andar conforme a vontade de Deus, para que possam então construir, edificar as suas vidas sobre a rocha que é Cristo. Edificar, construir as suas vidas a partir da obediência à palavra e não em desobediência, como aquele que constrói sobre a areia. Deus está nos dando a oportunidade de escolher o modo como deveremos viver. E é por isso que nós recebemos a liberdade. Por isso que a palavra de Deus diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Porque conhecendo a verdade de Deus, nós somos libertos do poder do pecado, deste determinismo, dessas circunstâncias que Eva apresenta, que a dominaram e ela não pôde deixar de comer o fruto. Nós somos libertos do poder de Satanás através da palavra de Deus. E nós temos então esta capacidade de reagir e resistir no dia em que Satanás nos atacar. E Paulo diz que nós devemos então lançar mão da armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. E qual é o dia mau? O dia que Satanás nos ataca, o dia que Satanás tenta cirandar conosco, assim como fez com Pedro. E a oração de Cristo Jesus foi para que a fé de Pedro não desfalecesse, não que Satanás não o cirandasse, não o provasse. E a oração de Cristo Jesus, a intercessão de Cristo Jesus a nosso respeito, é para que nós possamos permanecer firmes, não livres dos ataques malignos, mas que possamos permanecer firmes, fortalecidos pelo poder
de Deus. E Cristo Jesus, ele buscou a vontade de Deus em oração no Getsêmani para que ele pudesse permanecer firme. E ele ora e ele busca a presença de Deus e ele diz: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas se não for da tua vontade, que se cumpra aquilo que haverei de passar. Mas que o Senhor então me fortaleça. E Deus então manda o seu anjo para que pudesse consolar a Cristo Jesus ali no Getsêmani. E Deus então fortalece a Cristo Jesus. No jardim do Getsêmani, então, nós recuperamos essa capacidade de orar, de nos submeter à vontade de Deus. E Cristo Jesus caminha para o Gólgota, caminha para o Calvário, e ele caminha para poder nos resgatar, para nos dar o poder de permanecer firmes. Depois que nós fomos, a humanidade foi, através de Adão e Eva, foi expulsa do jardim do Éden. Nós perdemos a capacidade de falar com Deus como nós falávamos antes. Mas agora nós experimentamos uma tarefa que exige esforço da nossa parte, de disciplina, esforço de fé, esforço de confiança para nos aproximarmos de Deus em oração. E em Jeremias, no capítulo 29, versículos 12 e 13, Deus fala através do seu profeta dizendo o seguinte: então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Veja que não é uma tarefa simples, de simplesmente falar, gritar e Deus ouvir. É aplicar o nosso coração, a nossa vontade, a nossa devoção a Deus. É estar convencido no nosso íntimo de que nós erramos e que nós precisamos nos aproximar, nos reconciliar com este Deus. É o poder do sangue de Cristo Jesus que nos reconcilia com Deus. Mas nós nos voltamos para este Deus em oração, para nos aproximarmos da sua vontade, para nos aproximarmos do seu conhecimento. Deus está em todos os lugares, mas o ouvir pela oração, o falar aos nossos corações, ele se dá através do Espírito Santo que habita em nós. E requer comunhão com o nosso Deus, requer meditação na sua palavra, requer alegria em desfrutar desses momentos de prazer da vontade de Deus. Que nós possamos buscar este Deus a cada dia das nossas vidas, sabendo que um dia nós nos afastamos, mas nós somos reconciliados em Cristo Jesus. E o sangue de Cristo é que nos purifica de todo o pecado, nos restabelecendo na posição de poder agora, com intrepidez, entrar no Santo dos Santos, entrar perante o trono da graça, o trono de Deus, para que possamos então apresentar todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições, para que Deus possa cuidar então de nós. Oremos. Pai de amor, louvado seja o teu santo nome, pela tua bondade, pela maravilha da tua palavra, pelo teu profundo amor e pela o teu profundo conhecimento e sabedoria, ó Pai, que nos leva até Cristo Jesus, que nos leva, ó Pai, a olhar para o teu Evangelho e ter a plena certeza de que o Senhor veio ao nosso encontro para nos resgatar. Assim como naquele dia, ao final da tarde, o Senhor buscou Adão e Eva, o Senhor também tem nos buscado. E o Senhor tem nos dado a paz através de Cristo Jesus,
através do Teu Santo Espírito. E nós te louvamos, porque o Senhor nos acolhe gentilmente, o Senhor nos acolhe como filhos amados. Nós te louvamos e te pedimos, ó Pai, que a nossa vida seja uma vida de oração, que a nossa vida haja sempre a vontade, a determinação de te buscar de todo o nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.